E nós estamos de volta, Plantão Enem ao vivo, uma parceria da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e aqui da Rede Minas, e é para quem quer se dar muito bem nas provas do Enem. Aproveite a companhia dos professores de História, Geografia e Sociologia e tire suas dúvidas, ligue, passe um e-mail para a gente. Pois é, e você sabe qual que é a diferença entre desertificação e arenização? Não? Então se liga nesse vídeo de Geografia. Em 2012, os Jogos Olímpicos aconteceram em Londres, terra de Elizabeth II, rainha da Inglaterra, uma monarquia parlamentar. Mas como funciona uma monarquia parlamentar? A rainha é subordinada ao parlamento. Isso quer dizer que mesmo que o primeiro-ministro e o resto do gabinete sejam nomeados pela rainha, isso é só uma formalidade. Na prática, ela tem sempre que aceitar as decisões do parlamento, ou corre o risco de ser retirada do poder. A mesma coisa acontece quando ela nomeia alguém lorde ou cavalheiro. O gabinete do primeiro-ministro faz a lista de quem será nomeado. A rainha apenas entrega o título, ainda que ela não goste do escolhido. É daí que surgiu a expressão Rainha da Inglaterra. Alguém importante, mas sem poder. Antigamente, os soberanos ingleses eram realmente soberanos. Suas vontades eram leis. Isso até o século XVII, porque depois da Segunda Guerra Civil, com a vitória do parlamento, o soberano se tornou simplesmente uma figura decorativa. Pois é, a gente acabou assistindo o VT de História, mas não tem problema não, professor. Então quer dizer que rainha é só fachada? É só fachada. E é importante por esse tema, tendo em vista as eleições, tendo em vista as Olimpíadas agora, né? Exatamente. Tendo em vista as festividades da rainha, o tema monarquia constitucional, que entra na questão da representatividade, república ou monarquia, parlamentarista ou não parlamentarista, enfim. Mas esse vídeo é importante porque esse tema, ele aparece nas provas do Enem ao se discutir os movimentos revolucionários do século XVII, no caso da Inglaterra, que foi o primeiro país em que o parlamento cria mecanismos de controle, né, em relação ao rei, à monarquia. Daí a monarquia de fachada, a gente fala e brinca, né? O rei reina, mas não governa, essa é a ideia, né? É só a fachada mesmo. É só a fachada mesmo, e isso é um processo revolucionário de conquistas ocorridas na Inglaterra no século XVII, em função dos movimentos sociais da Inglaterra, inclusive dos movimentos sociais ligados aos interesses burgueses no parlamento. E esse tema é importante porque quando você pensa em Inglaterra e essa instituição dessa monarquia e desse controle em relação à monarquia, você vai verificar também essa discussão nos Estados Unidos, a questão da representatividade, quando os colonos norte-americanos fazem uma requisição à coroa inglesa em relação aos impostos, e um dos argumentos utilizados é: pagamos impostos, mas desde que tenhamos representatividade no parlamento. Você vai verificar isso. Depois você verifica isso na França, em que também, por meio de processos revolucionários liberais burgueses, a monarquia também vai ser limitada. É o conceito que nós chamamos, que é fundamental, de antigo regime. Pois é, professor, conceitos, um conceito como esse de antigo regime, o aluno tem que dominar, tem que saber ir para a prova sabendo? O conceito desde que esteja contextualizado. O conceito não vai aparecer, o conceito em si, o conteúdo em si. Isso é importante, porque a prova, na verdade, esses conceitos, eles são articulados a habilidades e competências. São cinco competências e são 30 habilidades. Então, em termos de prova de história, a média tem sido 18, 20 questões. Então, esses conceitos, eles podem aparecer sim, mas contextualizado. Ou seja, esse conceito de antigo regime, ele vai estar contextualizado no século XVII, no século XVIII, durante os processos revolucionários que ocorreram e que limitaram a monarquia. E um gancho, por exemplo, com a situação na Inglaterra hoje, que é um resultado histórico, né, de um processo lá do século XVII. Quer dizer, esse link, essa relação passado-presente com o conceito e a contextualização dele é fundamental na prova do Enem. E, professor, o senhor estava falando dessa questão, né? Nós estamos falando da Inglaterra, da questão da monarquia. Como é que o Enem cobra do aluno as questões internacionais, né? Como é que ele observa os movimentos na Europa? Ele cobra isso do aluno, o aluno tem que saber?
Quando você verifica lá a matriz de referência do Enem, o Enem tem uma matriz de referência. Essa matriz de referência, ela traz as competências e habilidades, e essas competências e habilidades estão articuladas a determinados conteúdos, conceitos, chaves, que a gente chama na historiografia, que inclusive são conceitos chaves cobrados na sociologia, na geografia, porque na verdade trata-se da área de ciências humanas e suas tecnologias. Essa é a questão que a gente já tinha discutido hoje, anteriormente. Então esses conceitos aparecem de qual forma? Notícias de jornais, notícias de revistas, posicionamentos de determinados autores, visões, a questão da autoridade, né? Da alteridade. A questão, por exemplo, que me veio aqui sobre cruzadas, por exemplo. Teve uma edição que, em função da Guerra do Golfo, naquele momento, em função dos conflitos todos da Guerra do Iraque, enfim, apareceu, por exemplo, uma questão em que a visão do árabe em relação às cruzadas, a leitura do árabe em relação às cruzadas é uma. A leitura do cristão, a leitura era outra. Então, esses temas da atualidade, eles aparecem, articulados habilidades e competências, geralmente com suportes, esses suportes, jornais, revistas, charges. Então, o aluno que está lendo, que está acompanhando o que está acontecendo aí no mundo, no Brasil, ele com certeza ele vai para a prova com uma facilidade maior de interpretação e de leitura da questão. Professor, então, não é um conceito isolado. E falando nisso aí, o Felipe de Contagem, ele pergunta como é que essas questões estarão estruturadas na prova. Pois é, como eu disse, essa estrutura das questões, ela passa pelas competências e habilidades. Ou seja, elas estarão estruturadas na forma de análise, na forma de identificação, na forma de comparação, na forma de contextualização e interpretação do aluno, é dessa forma. Os alunos não vão encontrar esses conceitos ou esses conteúdos sem o suporte. Separados, né? Fora de um contexto. Fora de um contexto, sem o suporte. E o que nós chamamos de situação-problema, quer dizer, é apresentado àquele aluno, naquela questão, uma situação-problema, e ao dominar a ferramenta, que é o conhecimento, que é o conteúdo. Então, é importante o conteúdo. O senhor está falando de problema, é problema para muita gente decorar datas, decorar alguns nomes, né, de personalidades, né, até mesmo de cidades que aconteceram. O aluno tem que saber? Não, isso não. Quer dizer, datas, nomes específicos, não. É o contexto. A prova não tem esse foco mais. A prova do Enem, quem elabora as questões, a proposta não é essa. Então, não adianta eu saber tudo sobre Revolução Francesa. Eu sei o conteúdo de Revolução Francesa. Mas se eu não souber ler uma charge relacionada a esse conhecimento, se eu não sei fazer essa transposição dessa aplicabilidade do conhecimento, eu vou ter dificuldade em fazer a prova. Eu vou ter dificuldade e outra questão, além dessas dificuldades de ordem de conteúdo, de domínio de leitura das questões, o tempo. Há em média, 3 minutos, claro. Você vai gastar mais ou menos. Uma prova extensa, você vai ter 45 questões. Dessas 45 questões, você vai encontrar aí umas 20, 18 de história. Então é isso. Então, decoreba, datas, essa coisa, isso aí não. Isso aí você não vai... Mais uma vez, quer dizer, eu acho que entra a questão da transdisciplinaridade. Por exemplo, nessa questão apresentada, né, por você, da monarquia parlamentar, quer dizer, o que ela tem a ver com a sociologia? Você levantou uma questão, né? Historicamente, ela surgiu em grande parte por força dos interesses da própria burguesia. E que, posteriormente, os interesses de outras classes se fizeram valer também, né? Quer dizer, hoje, com a democracia social, né, você tem uma expansão desses interesses. Mas a questão que está por trás de tudo isso é exatamente isso, é que há interesses e que eles têm que estar representados politicamente. Né? Quer dizer, que é legítimo, que é democrático. Essa é uma questão que amarra, por exemplo, história e sociologia. Muito legal. E uma outra análise que tem que ser feita também é a perspectiva de, igual o professor Willer colocou, o rei reina, mas não governa. Mas o simbolismo que tem a monarquia. Então, uma análise sobre o poder simbólico de uma instituição como essa,
ao longo da história, né? Porque é preciso fazer essa análise também. Por que mesmo, como foi colocado, é de fachada, mas por que prevalece? Quais os sentidos e significados desse processo ainda perdurar? E por que prevalece? E por que prevalece, Porque prevalece onde? Na Inglaterra? Sim. Foram feitas pesquisas na Inglaterra, em que as perguntas exatamente passavam por isso. Por que manutenção não da monarquia? E uma das respostas que foi assim, mais discutida é a questão da tradição, da identificação da identidade nacional, a monarquia como, quase um nacionalismo como um elemento mesmo. de identidade nacional na Inglaterra. Quer dizer, como a natureza é um elemento da identidade nacional no Brasil. Né? Então, são questões, são processos que se reproduzem socialmente e que são importantes, né, de serem analisados de forma reflexiva, de forma crítica, né, porque coloca-se, é só fachada, mas olha o peso da monarquia. Né, para a história inglesa. É fundamental, apesar de todo o avanço da democracia social. E aí, o aluno, no caso, tendo em vista as eleições, tendo em vista a questão da representatividade, é importante saber as diferenças de formas e sistemas de governo, né? Quer dizer, o que infere sermos uma república federativa e não sermos uma monarquia constitucional? Isso é importante. Quais são os elementos dessa diferenciação, dessa natureza? Exato, Né? Vamos responder para o pessoal, né? Só nós não deixar as perguntas no ar e não vamos responder. Isso é importante. Quer dizer, o próprio vídeo já aponta, né? Que você tem, por exemplo, no caso do parlamentarismo, até uma exigência maior da sociedade de maneira de organização, daqueles partidos majoritários no parlamento que vão indicar o governo com determinadas propostas. Isso é fundamental. O que você não tem numa república numa república presidencialista, onde o indivíduo ele vai acumular a função de chefe de governo e chefe de Estado. Quer dizer, isso é uma diferença essencial quando você discute o parlamentarismo e o presidencialismo. Quer dizer, o parlamentarismo você tem a rainha, né? Você tem a monarquia, chefe de governo, mas o chefe de Estado, a monarquia, e o primeiro-ministro, chefe de governo. No presidencialismo, você vai ter uma pessoa com poderes de governo e poderes de Estado. Né? Então, você tem uma... Que, no caso do presidencialismo, leva a uma questão que, às vezes, é muito contestada, né? Que é a questão das coligações. Sim. Né? As pessoas falam muito das alianças, da tal base, né, do governo no Congresso, e que muitas vezes as pessoas tomam isso como um aspecto muito negativo, né? Mas é uma questão que o presidencialismo tem que enfrentar, quer dizer, para governar, ele precisa de ter uma maioria no Congresso. Um governo de coalizão, né? Seria um governo... E que... muitas vezes leva a alianças tendo como pano de fundo questões espúrias. É verdade, por causa exatamente das características dos partidos ainda no Brasil. Né? Você ter esses partidos fisiológicos, coisas desse tipo. Né? Então, são distorções que têm que ser corrigidas, mas que a democracia tem que saber conviver com elas. Quer dizer, não é... Muitas pessoas são levadas diante disso, falam assim, fecha o Congresso, né? Porque é isso mesmo, essa negociata e tal. Não é essa a questão. Nós não podemos fechar o Congresso. Numa democracia, ele é fundamental. Né? A questão é corrigir essas distorções. Como é que se pode corrigir essas distorções nessas alianças não muito saudáveis que às vezes ocorrem no caso do brasileiro. Né? E no caso do vídeo que nós assistimos, a questão da monarquia também é fundamental que o aluno tenha clareza que nesses processos liberais revolucionários, as formas anteriores de governo, pautadas na teoria do direito divino dos reis, pautada na ideia que a representatividade ou o governante, ele exercia esse poder tendo em vista ter sido escolhido, tudo isso vai ser... rompido por meio desses processos revolucionários. Isso é importante. Daí, entender essa instituição da monarquia parlamentar na Inglaterra, onde o rei vai reinar e não governar, como uma forma também de quebrar uma estrutura de pensamento político que até então
era baseado na teoria do direito divino dos reis. Isso também, esse ponto é fundamental para entender esse processo. Pois é, explica para a gente o que seria o direito divino dos reis, professor. O direito divino dos reis seria uma teoria no campo político, no campo histórico, enfim, que vai dizer que os reis vêm melhor porque são representantes de Deus na Terra. E por serem representantes de Deus na Terra, a escolha não passa exatamente pela ideia da cidadania, da democracia, do exercício efetivo. A escolha passa por Deus. Então, o rei é representante de Deus, porque ele foi escolhido. Então, os indivíduos nesse tipo de modelo político, de estrutura política, de que nós chamamos de monarquia absolutista, é um tipo de estrutura em que o indivíduo ele é tomado mais como súdito. Então, tomado como súdito e não cidadão. Aí a ideia dos processos revolucionários liberais burgueses, a ideologia liberal, que vai introduzir a ideia de cidadania, quer dizer, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, garantidos na Constituição. Então, nesse caso, o rei só prestaria contas a Deus. Ele é o representante direto de Deus na Terra. Seria um representante. Né? Diferente Poder absoluto. Poder absoluto. Mas escamoteando interesses que de uma nobreza, atendia, né, claro, que no caso se encobertava, digamos assim, debaixo das asas do rei e dos privilégios que o rei concedia. E que foi fundamental para a burguesia quebrar o poder dos senhores feudais também. Claro. Então, foi um instrumento, digamos assim, né, da própria burguesia para se colocar de pé no poder. E vamos ver, tem pergunta pra gente, Rafa? Tá pegando fogo aí e tá pegando fogo aqui também, tá? A Natasha Dantas, do Rio de Janeiro, pergunta: como estudar a luta histórica pela democracia do voto no Brasil? A luta histórica da democracia do voto. Como ela pode estudar isso? Como ela pode estudar isso? Olha, ela tem que passar pelo Império, necessariamente. Ela tem que fazer uma discussão como que o voto, por exemplo, mulheres, mendigos, enfim, quase 80% da população brasileira não tinha direitos políticos na Constituição de 24, voto censitário, de renda, então ela tem que verificar isso. Os mecanismos, por exemplo, da Constituição de 24, que permitiam, inclusive uma questão da edição do ano passado, se eu não me engano, era discutir exatamente isso. Trazia artigos da Constituição de 1824, o candidato tinha que ler esses artigos e exatamente fazer a relação com a exclusão política da maioria da população. Então ela vai ter que verificar a Constituição de 24, depois ela tem que verificar como que na transição Império-República, como que a República na Constituição de 1891, como ela tratou a questão do voto, que por sinal também os direitos políticos na Constituição, na passagem do Império e da República também ficaram a desejar. Os direitos civis e os direitos sociais, você vai ter garantias constitucionais dele, mas você não vai ter os direitos políticos, também continua a exclusão das massas. Então, então ela vai estudar essa transição do Império para a República, e na República, aí você vai ter que discutir Vargas, como que o Vargas lidou com os movimentos sociais, como que o Vargas lidou, inclusive a extensão do voto às mulheres vai ser efetivada no governo Vargas, por exemplo, né? Isso é importante, é um dado importante. Depois ela vai ter que discutir a questão do período democrático, de 45 a 64, como que se efetivou, por exemplo, no governo do Dutra, no segundo governo Vargas, nos chamados governos populistas no Brasil, isso é importante, em que os movimentos sociais eles se organizam e acabam exercendo pressão forte em relação ao governo, e obviamente ela vai ter que verificar que depois de 64, com a ditadura militar, como que a questão do voto, da participação política, dos direitos políticos foram cerceados, né, por se tratar de governos que acabaram... Eu acho que hoje tem dois problemas relacionados a essa questão, né, que são muito interessantes, né, porque geram muita discussão. Uma é a questão do voto obrigatório, ou não. A obrigatoriedade do voto a partir de 18 anos, exato, né? Ou não, né? Que tem argumentos pró e contra. É uma boa redação, é um tema bom. Nós vamos estar quente, nós vamos continuar daqui a pouco com esse assunto, podemos ir até daí. E no próximo bloco tem mais. Plantão Enem ao vivo, a gente volta já. É rapidinho, não sai daí não, viu?